O meu clube do livro tá completando 1 ano e meio agora em junho. Então eu resolvi trazer para vocês aqui todos os livros que nós lemos desde o ano passado até agora. Falar um pouco sobre eles, a minha opinião, o que o clube achou. E no final eu vou colocar ali um ranking de quais livros eu gostei mais e quais eu menos gostei. E se você não me conhece, meu nome é Luana, eu posto aqui sobre dicas de idiomas, literatura e também sobre minha vida de escritora. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. O meu clube do livro chama Odisseia Literária. Ele foi criado em janeiro de 2025. Já temos um tempo, só que ele foi criado no começo como um clube online. Eu comecei como uma amiga e a gente chamou algumas pessoas que a gente conhecia de vários estados diferentes e formamos o clube online. Então ele funcionava através de uma reunião no Meeting, no começo do mês, né? A gente lia durante o mês, no começo do outro mês a gente ia e fazia uma reunião no Meeting para comentar o que a gente achou. E aí, este ano de 2026, eu resolvi trazer este clube pro presencial aqui na minha cidade, Presidente Prudente, e resolvi criar o Odisseia Literária presencial. Então, agora em 2026 eu tenho 2 clubes, né, com o mesmo nome, Odisseia Literária, porém um é online e o outro é presencial. E a gente lê coisas diferentes em cada um deles. Então, graças a mim, tá, nós estamos mantendo o índice de literatura no país. No total, são 20 livros lidos até o momento, sem contar aqui o livro de junho, não estou contando os livros de junho, então são no total 20 livros e nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Vamos seguir a ordem dos meses, né, o que a gente leu em cada mês, que eu acho que fica mais fácil. O primeiro livro que a gente leu foi Jantar Secreto do Rafael Montes, que foi um dos livros, assim, que mais gerou debate no clube até hoje, né? O debate do mês de janeiro foi muito complexo, a gente falou sobre várias coisas, cada um tinha uma opinião. Mas para você que não conhece ainda Jantar Secreto do Rafael Montes, é um autor brasileiro, Jantar Secreto ele vai contar aí a história de alguns jovens que moram no Rio de Janeiro. E aí, eles estão sem dinheiro para pagar o aluguel deles, né? Descobriram aí que um dos amigos acabou meio que roubando o dinheiro deles, o dinheiro que era para aluguel e tudo mais. Então, eles estão devendo um absurdo do aluguel e eles moram ali no Copacabana, então não é baratinho, né? E aí, eles estão atrás de descobrir como é que eles vão fazer para ter mais dinheiro e tudo mais. E simplesmente eles têm a brilhante ideia de começar a fazer jantares com carne humana. Pois é. Da onde? Pensamento assim, ó. Entendeu? Sabe? Pra você chegar nesse ponto. Né? E aí eles começam a fazer esses jantares, dá muito dinheiro, pipipi, popopó. Enfim, não vou dar muitos spoilers do que acontece. A média do livro foi 3,5. Todo mundo achou muito interessante a temática, mas a gente, eu particularmente não achei tão bem feito no quesito de escrita, e eu achei algumas partes problemáticas, não sei, eu não gostei tanto, assim, da escrita, principalmente do Rafael Montes. Eu achei muito novelística. Para mim, este livro ele é perfeito para uma novela. O Rafael Montes, para mim, nasceu para fazer novela, sabe? A minha nota para ele foi 3,5. Eu achei muito interessante, eu acho que é um livro que traz muito debate, mas enfim, né? Não foi tão uau para mim, na minha perspectiva. Em fevereiro, a gente foi para clássicos de literatura mundial e o livro escolhido foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E, gente, pode acabar o vídeo aqui, tá? Simplesmente o melhor livro que eu já li no clube inteiro. Já dando spoiler, o número 1 vai ser este livro. Não tem. Até hoje, não encontramos um livro melhor que esse, tá? E todo mundo do Clube Online concorda que quem terminou este livro continua sendo melhor. Ele é muito difícil de ler no começo, por conta da escrita do Gabo, né? É uma escrita bem diferente do que a gente tá acostumado. Os nomes dos personagens masculinos são todos iguais. Então isso confunde um pouco, mas depois dos 20, 30%, você pega o jeito, cara, life change. De verdade, de verdade. Simplesmente fenomenal. Eu quero muito, inclusive, reler este livro esse ano.
eu estou esperando uma promoção na versão de capa dura, que eu tô desde o ano passado querendo comprar esse livro na versão de capa dura, e até hoje eu não consegui uma promoção com valor legal, então eu estou esperando por isso. Mas, gente, vale muito a pena. É um pouco difícil no começo, mas ó, 10/10, tá? No words. E explicando aí, né, o que fala de 100 anos de solidão. A gente segue a vida de uma família durante 100 anos, desde o momento em que ela começa a construir a própria cidade, né, que é uma cidade que tem vida própria, é uma cidade que ela mesma é um personagem, e vai contando a história desses personagens, né? E você se identifica muito porque, apesar de se passar na Colômbia, é uma coisa muito latina, sabe? O Gabo, ele consegue transmitir muito essa essência latina. Então é muito, muito legal. Tem muitos debates que saem por esse livro, né? Foi considerada aí uma das grandes obras da literatura da América do Sul, né, da América Latina no geral, enfim, sim, 10 de 10. O terceiro livro, a gente estava procurando um romance e nós lemos Nós Dois Sozinhos no Éter, da Olive Blake. Este livro também gerou muito debate, tá? Gerou muito debate no clube. Por quê? Metade amou, tipo, 5 estrelas, e a outra metade odiou, tá? Eu fiquei muito no meio termo com este livro, porque eu achei a escrita muito boa, mas eu não gostei da história. O que aconteceu? Ele conta a história da Regan, que é uma personagem que ela tem ali algum problema mental, a gente não sabe exatamente qual é, né? Fica meio que subentendido que ela tem bipolaridade, e ela conhece um personagem, que eu esqueci o nome dele, e este personagem, ele também tem algum tipo de laudo psiquiátrico, e eles começam a ter um romance ali, e eles entram muito assim de cabeça nesse romance, então você passa pelas reflexões dos dois. Como eu tava falando, é uma escrita bem poética, tem muita, assim, ela escreve muito bem, tá, autora? Eu gostei muito da escrita dela, mas eu não gostei dos personagens, eu não gostei da forma que ela abordou algumas questões psicológicas, enfim, eu fiquei muito em dúvida quando eu terminei este livro e eu acabei dando um 3, porque eu acho ele muito interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguma coisa ali que me incomoda muito, sabe? Não sei exatamente o que, eu acho que o final me incomoda. A forma como foi resolvida algumas coisas me incomoda um pouco. Depois, em abril, a gente voltou pro Brasil e a gente leu Pequena Coreografia do Adeus, da Aline B. Esse aqui, a Aline B, ela escreve muito sobre infância, né? E este livro, ele é exatamente isso. Ele começa na infância e depois você acompanha a personagem até a vida adulta, e de como certos traumas, eles moldam ali como você vive a sua vida adulta, basicamente. Também é muito isso, ele tem uma licença poética muito grande, tanto é que a forma que ele é escrito é diferente, não é aquelas linhas certinhas e tudo mais, é bem, bem diferente a edição dele, sabe? Então, eu gostei muito deste livro, eu dei 4 estrelas, todo mundo gostou. O problema deste livro é o final, porque parece que você tá ali envolvido na história, do nada ela corta, sabe? E acaba o livro, ela acaba do nada o livro. Então eu achei que o final ficou faltando páginas. Podia ter mais 100 páginas que eu leria e acharia bom, entendeu? Faltou um... E é um dos meus favoritos também, eu não sei se ele chega no top 3. Acho que não. Não sei. Em maio a gente deu uma pausa no clube porque a gente não tava a fim de ler. A gente escolheu o livro Na Natureza Selvagem e aí ninguém tava na vibe, e a gente, vamos dar um descanso. E demos um descanso. Em junho a gente voltou com um suspense e nós lemos O Colecionador, do John Fowles, que foi um livro muito bom, tá? Eu acho que todo mundo teve uma nota parecida ali, de 3 estrelas. A gente vai seguir a história de um cara que ele ganha na loteria, né? Então ele fica muito rico do nada. E ele tem uma obsessão com uma mulher que ele nunca falou, que é a Miranda, eu acho que é Miranda o nome dela.
Eu não lembro exatamente do nome dos personagens, gente, desculpa. Mas ele tem essa obsessão com essa mulher. E ele fala assim, bom, agora que eu tenho dinheiro, né, eu vou atrás dessa mulher, vou sequestrá-la até ela começar a gostar de mim. Simples assim. E é o que ele faz. Ele sequestra ela, leva ela pro meio do nada e tudo mais. E assim, esse livro, ele é muito pesado, mas ele pra mim é uma aula de como você deve escrever um suspense sem ferir o direito humano, digamos assim. Porque uma das maiores críticas com Rafael Montes é em relação à violência contra a mulher que ele coloca nos livros. Ela existe, mas eu acho que assim como, por exemplo, o estupro, acho que você não precisa ficar colocando ali, né? E no caso do colecionador, em momento nenhum tem uma cena de agressão física, gente. Não tem nada físico, absolutamente nada físico. Mas você fica tão apavorado pela personagem, sem nada disso acontecer, sabe? Que é muito bem feito. Eu acho muito bem feita a escrita deste livro. E eu recomendo muito. Inclusive, tem muitas teorias de que o Rafael Montes meio que plagiou o colecionador, tá? Não plagiou exatamente, mas, né, bebeu da fonte de O Colecionador, que é de 1960. No livro dele, acho que Dias Perfeitos, tem um livro dele, né, que ele sequestra a menina também, pra ela se apaixonar por ele, e o começo é muito parecido. Minha amiga leu os dois, e ela falou que o começo é muito parecido, mas aí depois cada um toma uma direção diferente. Fica aí, né? Não sabemos o que realmente aconteceu. Em julho a gente buscou por um romancezinho, né? Uma coisa assim pra dar uma... Nossa, depois desse colecionador que saiu todo mundo meio traumatizada, vamos ler 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Gente, eu esperava que seria um romance bom, porque esse livro tava tão famoso no TikTok, tão famoso, vocês não têm noção. Mas simplesmente foi... sabe? Ai, sabe aquele livro sem graça? Foi o que eu senti com esse livro. Foi meio tipo... Foi um clichê, mas não foi um clichê muito bem feito. Ficou muita ponta solta. Os personagens, assim, sabe aquele... O problema desse livro pra mim é que ele tem uma coisa chamada insta-love, que é quando os dois se relacionam muito rapidamente. Eu não gosto disso. Então, me incomodou de que eles... Enfim, esse livro aqui, ele conta a história de uma personagem que acabou de perder a avó. E a avó tem um apartamento que ela vivia dizendo pra menina que ele era mágico. E ela ficava, contava isso porque eu era criança, tudo mais. Quando a avó morreu, ela fica com o apartamento. E aí, quando ela entra no apartamento, alguns meses depois que a avó faleceu, ela encontra um cara lá dentro. E aí, conversando com esse cara, ela descobre que, na verdade, este homem é do passado. Ele está 7 anos para trás. E é essa a magia do apartamento. Ele pode conectar pessoas que estão naquele apartamento 7 anos atrás. Né? Sempre 7 anos. 7 anos para trás ou 7 anos para frente. Enfim. E aí eles começam a conversar, não sei o que, e fazem a história deles ali acontecer. Eu acho que se contasse a história da avó, seria muito mais interessante do que da menina, porque eu acho que ficou um clichê mal feito. Dito isso, dei 3 estrelas e todo mundo deu 3 estrelas. Todo mundo ficou tipo, né, com esse livro. Sabe, não foi ruim, mas não foi um livro que marcou vidas. Em agosto, nós também voltamos para os clássicos com mulheres. E o escolhido foi Frankenstein, da Mary Shelley. E este livro para mim foi uma releitura. E é um livro que eu acho ele tão bom. Ele é tão complexo. Ele é colocado como um terror, mas pra mim ele não tem nada de terror, ele é um drama, ele é um livro triste. É muito triste ver a história da criatura sendo contada. É muito triste. Pra mim, a metade do livro pra frente, assim, é muito triste. Ele traz imensas, assim, questões pra gente pensar sobre o ser humano no geral, né? Eu li... Inclusive, foi minha releitura, né, Frankenstein, e eu estava seguindo já ali os livros do período gótico,
Então eu li Drácula, eu li O Médico e o Monstro, que é um pouco parecido com o Frankenstein, apesar de Frankenstein ser bem melhor do que O Médico e o Monstro. Tem outro também, tem mais um, eu acho. Eu não tô conseguindo lembrar agora, mas eu li todos os livros ali mais famosos do período gótico. E Frankenstein é muito bom, gente, vale muito a pena. Eu dei 4 estrelas. Eu acho que ele não é 5 estrelas porque ele é um pouco parado até. Mas é um livro muito bom, eu recomendo muito que vocês leiam. Em setembro nós voltamos pro suspense, porque o suspense ele é sempre muito bom pra dar uma animada, sabe? Porque no suspense você fica, meu Deus, o que vai acontecer e tudo mais. Então se você pretende ter um clube do livro, coloque suspense de vez em quando o povo tá desanimado. A gente leu Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Pra mim também foi uma releitura. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Esse livro, ele é muito, 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 muito bom. Eu amo o livro, eu amo o filme. O livro conta a história do Nick Dunn, que ele simplesmente voltou pro interior ali com a esposa dele e do nada ele chega em casa e a esposa está desaparecida. E ela era muito famosa por conta de que os pais dela eram escritores famosos de literatura juvenil e usavam ela, né, como a personagem principal dos livros, né, que era a Estrela M, era alguma coisa assim. Então, assim, vai para nível nacional, todos os jornais divulgando e tudo mais, tentando descobrir onde a Amy está. Amy está morta, né? Tentando buscar. E aí tem um grande plot twist. 10 de 10. Esse livro é 10 de 10. Perfeito. E se, não vi o filme, não vi nada, não veja nada, gente. Não veja nada. Entendeu? Leia o livro, não busque spoiler, sabe? Tenha essa experiência, porque eu tive essa experiência quando eu tinha 17 anos. E é uma experiência única você não saber o plot twist desse livro. É uma outra coisa. Em outubro a gente leu O Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. É um livro latino, também é da onde esse livro? Não é mexicano, eu acho. Eu acho que é mexicano, sim. É mexicano, eu acho. E foi esse livro, ele é terror barra suspense. É um livro, assim, que tem uma premissa muito legal. Uma execução um pouco fraca, mas descrições absolutamente terríveis. Eu lembro que eu tinha nojo, me dava ânsia de vômito lendo esse livro. Ele vai contar a história de uma mulher nos anos 50, ali mais ou menos, e ela e a família dela recebem uma carta da prima, meio que a carta era muito estranha, quase que pedindo ajuda, falando que as coisas estavam estranhas e tudo mais. E ela vai, o pai dela manda ela até onde a prima tá, que é numa cidadezinha assim, bem isolada do México, numa casa completamente isolada do resto da população, e que são a família do esposo dessa prima são todas pessoas que vieram da Inglaterra, né? Então são pessoas de fora, estrangeiros. E eles têm uma vibe completamente diferente. Ela vai descobrindo que a prima tá muito mal, tá doente. E aí, assim, vai começando a descobrir as coisas, o que tá acontecendo naquela casa. E tem muito do realismo mágico nessa história, só que eu não sei, tem alguma coisa faltando nesse livro. Ele é muito complexo e ficou faltando alguma coisinha pra dar um tchan. Eu acho que o final, pra mim, é um problema desse livro, porque ele do nada focou num romance que não tinha nada a ver. Então eu dei 3,5. O pessoal gostou bastante do Clube do Livro, todo mundo achou legal. Ficamos todos enojados com as descrições, porque a autora escrevia que se... péssimo. Em novembro, nós lemos O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Gente, quem nunca viu esse filme? Se você nunca viu o filme O Alto da Compadecida, por favor, faça isso com você, entendeu? Só o primeiro, tá? Não precisa ver o segundo. Assista esse filme. É o patrimônio histórico do Brasil, entendeu? Aquilo ali... Eu lembro que quando eu era criança, eu assisti O Alto da Compadecida, tipo, no looping. Sabe quando a criança ficou obcecada com o desenho? Eu fiquei obcecada com este filme. Eu assistia, terminava e eu colocava de novo. Terminava e eu colocava de novo. Eu era completamente obcecada com este filme. E o livro é uma peça, na verdade. E ele é bem mais simples do que o filme.
Só que você já vê toda a genialidade, né, do Ariano na criação ali, pra depois virar o filme. O filme adiciona muita coisa boa, inclusive, mas é tudo a partir dessa ideia do Ariano que é muito boa. Faz você rir, faz você ver a ironia muito clara. É muito legal, gente, muito legal. E em dezembro a gente foi pro Natal, né, gente? Pensando em Natal, tinha que ler um livro de Natal. E nós voltamos no livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Também foi uma releitura minha. Eu gosto muito desse livro. Eu achei esse livro muito interessante. Ele vai contar a história do Scrooge, né? Você já provavelmente ouviu falar de Scrooge. Uma pessoa Scrooge. No inglês tem muito disso. Quando você vai falar pra alguém, he's such a Scrooge. Ele é muito Scrooge. É porque ele tem um temperamento igual ao do Scrooge. O Scrooge é um homem mal amado. É isso que ele é. Ele é, assim, ele odeia todo mundo, ele odeia a vida, ele odeia tudo. E no Natal, principalmente, ele acha que é tudo assim, sabe? Ele distrata os funcionários, ele acha tudo um porre no Natal, enfim, ele é uma pessoa péssima. E aí, o melhor amigo dele, que era também parceiro da firma dele de advocacia, morre. E assim, ele continua do jeito dele e tudo mais, só que uma noite antes do Natal, ele recebe a visita do amigo dele, fantasma. E esse amigo dele fala que vai levar ele numa aventura pra ele entender ali a vida dele. E aí tem os fantasmas do passado, os fantasmas do presente e os fantasmas do futuro, mostrando a vida dele e das pessoas ao redor dele. Então é um livro muito legal, só que... Ai, gente, deixa eu arrumar essa câmera aqui que tá... Só que a minha amiga do clube de leitura estragou esse livro um pouco pra mim, porque eu gosto muito dele. E aí ela simplesmente contou ali no nosso encontro que o Charles Dickens, apesar de escrever um livro assim muito moralista, que é um conto de Natal, ele era uma pessoa péssima, porque ele simplesmente colocou a esposa dele num manicômio, falando que ela era louca, só pra ele poder ter outra mulher. Então é assim, né, gente? É difícil defender uma pessoa que escreve um livro desse, assim, com tantos ensinamentos sobre ser uma boa pessoa e fazer um trem desse. Perde um pouco a magia. Pra mim, perdeu um pouco a magia. E esses foram os livros de 2025, né? O melhor, obviamente, foi... Meu Deus, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia. E o pior... Eu acho que eu colocaria o pior livro de 2025. Let me think. Eu vou colocar 7 Anos Entre Nós. Foi o mais fraco de todos. Foi o mais fraco de todos. Chegamos em 2026. Em 2026 nós tivemos, então, ali agora, o clube online e o clube presencial. E esse ano de 2026 eu resolvi fazer cada mês lendo um país diferente, não um tema diferente, seria um país diferente. Então nós estamos lendo aí países diferentes durante cada mês. Em janeiro, nos 2 clubes, foi Coreia do Sul. No clube online, nós lemos Bem-vindos à Livraria Ryunong. E este livro foi muito bom. Foi um livro perfeito para começar o ano, porque é um livro leve. Ele é o famoso literatura de cura. Ele vai contar a história da personagem que, assim, largou tudo da vida dela, casamento, emprego, tudo, pra um sonho de infância, que era abrir uma livraria. E nessa livraria ela tá ainda se descobrindo, tanto como pessoa, né, depois de largar tudo, quanto como dona da livraria em si. E aí vão passando várias pessoas nessa livraria e a gente vai tendo um contato ali entre essas pessoas. E eu achei tão bom, gente, foi muito bom, sabe? É muito bom de ler, são coisas muito da vida real, não é nada muito mirabolante. São pensamentos, assim, não te dá a resposta de nada, mas deixa você pensando sobre aquilo, sabe? É muito sensível em alguns tópicos, eu gostei muito. É um tipo de livro pra você ter na sua cabeceira e ler, assim, quando você tá se sentindo mal, você lê um capítulo, sabe? Eu achei muito bom. No clube presencial também foi Coreia do Sul e a gente leu A Inconveniente Loja de Conveniência. Também é um livro nesse estilo de literatura de cura.
Ele conta a história de um morador de rua que acha a carteira de uma dona de conveniência. E assim, ela vê aquele homem enorme, barbudo e tudo mais. E ele não tem memória de nada na vida dele, né? Antes dele virar morador de rua. E aí ela contrata ele pra trabalhar na loja de conveniência. Aí vão passando os fregueses, né, os clientes. E ele vai tendo essa conexão com os clientes. A gente vai entendendo também a história dele, a história dos outros funcionários. Eu achei muito raso. Tinha uma quantidade de personagens grandes, mas ele não conseguiu trazer profundidade suficiente em cada um. Diferente da livraria, que o da livraria tem muitos personagens, acho que tem mais do que a Inconveniente Loja de Conveniência, mas eles conseguiram trazer uma profundidade muito boa para cada personagem. Então, Bem-vindos à Livraria Rio Nandão, eu dei 4 estrelas, e a Inconveniente Loja de Conveniência eu dei 3. Foi piorzinho. Em fevereiro, o clube online e o presencial tiveram o mesmo país e o mesmo livro, que foi o país da Itália, e nós lemos O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Esse livro, ele dividiu opiniões entre o clube online e o clube presencial. O clube online amou este livro e o clube presencial, a maioria detestou. O que acontece? Este livro, ele conta a história, ele é em formato de diário, né? E ele conta a história de uma mulher italiana, nos anos ali 1950, pós-guerra. E ela começa a usar o diário, né, para escrever sobre as coisas que acontecem na vida dela. E ela vai meio que criando consciência do que acontece com ela, do que ela sente. Porque antes ela vivia num piloto automático tão grande, sendo mãe, sendo trabalhadora, né, cuidando da casa, fazendo as coisas, né, esperadas dela, que ela não parava para ver o que ela estava sentindo, o que ela achava das coisas, como as pessoas estavam tratando ela. É um livro muito sobre pensamentos internos. Não é fácil de ler para quem não gosta muito de ler coisas sobre pensamentos, mas, gente, este livro me deixou tão pirada da cabeça que eu terminei este livro e eu escrevi um artigo, tá até no Substack, de 3.000 palavras sobre este livro, com coisas que eu achei sobre ele, que eu pensei sobre ele, porque este livro me deixou, assim, muito out of my mind. O pessoal que não gostou achou que, ela podia ter saído daquela situação, ela é muito chata, não sei o quê. Porque ela não é uma pessoa perfeita, você tem dó dela em alguns momentos, em outros você fica, mulher, calha a boca. Mas é uma pessoa humana, sabe? Então, assim, eu amei este livro, eu achei ele muito bem feito. Pra mim foi 4 estrelas. Eu quero muito ler os outros livros da Alba de Céspedes. Mas, gente, muito legal, muito legal. Pra vocês que gostam, acho que ela me lembra um pouco o quê? Lígia Fagundes, Clarice Lispector, nesse negócio de fluxo de consciência. Em março, o clube online foi pro Chile. E a gente leu Dimensão Desconhecida. Gente, esse livro a gente começou a ler ele achando que era uma ficção. E no final das contas é mais um trabalho jornalístico em formato quase ficcional, mas totalmente verdadeiro. Dimensão Desconhecida, ele vai contar a história de uma jornalista que ela vai traçando ali pontos da história da ditadura chilena, que é uma das aí mais pesadas que nós tivemos aqui da América Latina. Gente, é um trabalho, assim, muito bem feito. Cara, é muito bem feito. Ela coloca nome, ela coloca data. É um livro para você parar, pesquisar, olhar, refletir. E só que ela tem uma sensibilidade, não é só ela colocar ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela traz aquilo pra realidade, ela traz aquilo ali pra um tópico um pouco mais sensível, pra você entender, não é só fatos, porque normalmente a gente vai pesquisar algo sobre a ditadura e tá lá, fulano morreu tal data. Não, ela coloca você na história do fulano, como o fulano vivia, quem era a família de fulano, por que fulano foi pego, como fulano foi pego. Então é um livro, assim, cara, é uma aula de história muito boa, introdutória, assim, sobre a ditadura do Chile. Eu, sendo bem honesta, não tinha ideia sobre a dimensão da ditadura do Chile. Eu fiz até um vlog aqui mostrando a minha leitura deste livro. E, assim, foi
impactante, de verdade. É um livro que eu recomendo para todos os brasileiros lerem. Ele traz muitos ensinamentos, muitas coisas para se pensar sobre. E é muito bem escrito, muito bem escrito. Eu dei nota 4, acho que todo mundo que leu gostou muito. Achou um livro muito completo. É um livro muito completo, vale muito a pena, só que ele não é ficcional, tá? Ele é um livro não ficcional, só que ela faz quase como um ficcional, sabe? O estilo. Já no clube presencial, a gente leu Inglaterra. Nós fomos para Inglaterra em março e nós lemos Orgulho e Preconceito, a minha releitura anual. Eu releio este livro todos os anos, eu já falei aqui para vocês, e é um livro que eu tenho muito apego emocional, eu amo muito este livro, e cada vez que eu releio, eu gosto mais. E este foi o caso. Acho que Orgulho e Preconceito também preciso falar pra vocês sobre o que se trata, né? Porque é um livro muito conhecido. Mas basicamente o resumo dele é pessoas indo na casa de pessoas. Simples assim. Em abril, no Clube Online, a gente foi pra França e nós lemos O Estrangeiro, do Albert Camus. E esse... Albert Camus. Albert Camus. Camus não, né? Albert Camus. E quando eu terminei esse livro, eu fiquei tipo, ah, é isso? Esse livro, ele é muito remetido ao existencialismo. Então, quando você começa a pensar nessa vertente ali do existencialismo, esse livro fica ainda maior do que ele é. É um livro bem curto, rápido de ler. Ele vai contar a história de um homem que ele simplesmente só existe, sabe? Ele tem um trabalho de merda, a namorada dele, ele, eu tô com ela, beleza, mas assim, o impressionante desse livro é que tudo, assim, tudo, ele só aceita. Absolutamente tudo, ele só aceita. E aí ele lembra muito, né, a questão do existencialismo. É um livro legal. Eu não sei, eu não fiquei tão impressionada, talvez por conta de não seguir, de não saber muito sobre o existencialismo, não ser uma coisa que eu pesquise muito sobre, mas depois que eu pesquisei um pouco melhor sobre, eu achei que trouxe ali um pouco mais de bagagem para este livro. Rendeu um debate muito legal no Clube Online, todo mundo meio que gostou, deu a média ali da nota 4, então é um livro bem legal, mas eu recomendo que você estude ele junto com o existencialismo, porque eu acho que um ajuda o outro a criar uma história um pouco mais profunda, sabe? Em abril, no clube presencial, a gente foi para a Colômbia e nós lemos outro livro do Gabo, né? Nesse caso é a primeira vez do clube presencial lendo o Gabo, mas pra mim é a segunda, que foi Crônica de uma Morte Anunciada. Gente, essa crônica, isso aí só fez eu ter certeza de que o Gabriel, ele é uma pessoa genial. Gente, este livro é genial, absolutamente genial. Ele vai contar a história de um rapaz que ele tá fadado a morrer, vamos colocar assim. Você já sabe que ele vai morrer. A história já começa o livro falando Santiago morreu, né? Só que o interessante é que ele vai mostrando tudo o que aconteceu antes do Santiago morrer e de como a cidade inteira sabia que Santiago ia morrer e ninguém simplesmente fez nada, ninguém avisou, coitado. Apesar de você saber o final, cara, ele te leva numa aventura que você fica assim, sabe, a todo momento se questionando, meu Deus, será que ele vai morrer mesmo? E aí você começa a criar teoria, você começa a ver as coisas assim de uma forma diferente. Nossa, é muito bem feito. Muito, muito bom. Recomendo muitíssimo que vocês leiam. O pessoal gostou bastante, achou bem divertido. É divertido de ler e ao mesmo tempo ele traz aquele suspense, assim, vai morrer mesmo ou não vai? Mas é bem legal. Em maio, tanto no clube presencial quanto no clube online, a gente foi para o Brasil, né? Pré-Copa, né? Se preparar ali pra Copa. E aí, a gente leu no clube online Solitária, da Eliana Cruz Alves, eu acho que é assim, que é um livro que vai contar ali a história de uma empregada doméstica nos anos ali de 2014, mais ou menos, e da filha dela, principalmente, né, que cresceu ali nesse mundo e que era esperado que ela também seguisse nessa vida. E aí vão ter várias críticas sociais referente a isso, referente ao nosso Brasil, a tudo que a gente ainda vê acontecendo muito, né, com pessoas, é uma questão financeira, é uma questão racial, é uma questão de classe social, tem muito debate sobre isso, só que pra mim este livro,
Ele falha em ser profundo, ele quer ser muito educacional. Então, tudo ele explica, tudo ele mostra. Ele não deixa você pensar, ele não deixa você chegar nas conclusões. Ele mostra a cena e logo em seguida ele já fala, viu como essa pessoa é ruim? Tipo assim, não deixa a gente ter este pensamento, a gente chegar lá. Então, pra mim, este livro tem esse problema, porque ele não consegue entregar uma coisa assim, mais profunda. Ele é o começo. É quase como se ele pegasse um papel e colocasse assim, ó, quer que eu desenhe? Mas é um livro bom, tá? É um livro legal, é um livro que traz muito debate, é um livro que bota você pra refletir, tá? Todo mundo leu, mesmo com esse problema que eu relatei na parte da escrita. É um livro que te deixa muito reflexivo sobre o país que a gente vive, sobre as situações, sobre nossos privilégios, desprivilégios, enfim. É muito, muito completo nesse quesito de debate. E no clube presencial, a gente leu Velhos Demais para Morrer, que também é um livro que traz muito debate mesmo. Nossa, a gente podia ter ficado 2 horas a mais no nosso encontro desse mês, porque tinha muita coisa para debater, porque é um livro que ele foge dele, né? Ele fica maior do que o próprio livro, porque o livro em si, ele não é tão profundo também. É um livro mais raso, é um livro que pra mim faltou página, sabe? Eu terminei esse livro falando assim, beleza, esse livro foi quase como uma introdução de um livro. Foi como se ele fosse o começo e eu esperasse que a história fosse realmente começar. Mas ele vai contar a história aí de um mundo, né? Um país, um mundo em si, que a partir dos 65 anos você fica inútil. Então, a partir dos 65 anos você não pode mais trabalhar, você não pode mais ter o seu cargo ali, ter sua casa, você precisa ir para um dos asilos ou você precisa aceitar a morte, solicitar a sua deixada deste mundo. Então, nós temos ali pessoas jovens que vivem naquela realidade de que, tanto é que eles não contam os anos com, eu tenho 20 anos, não, eu tenho 45 anos faltantes, que é o que falta para eu atingir a idade zero, que seria os 65 anos, e deixar de ser útil para a sociedade e merecer morrer. Então, ele traz esse debate sobre a idade, é um debate, inclusive, muito importante aqui no Brasil, porque ele traz a premissa financeira de que pessoas idosas elas só dão trabalho e os jovens carregam o valor financeiro de aposentadoria e tudo mais. E é um debate que tem acontecido muito no Brasil sobre aposentadoria e de como existem mais idosos do que jovens, né? E que uma hora essa conta não vai bater, mas enfim. É um livro também bem complexo, faltou um pouco de profundidade, mas é um livro que traz muitos debates, então vale muito a pena. E é isso, gente. Foram os livros que nós lemos, 20 livros no total. Ai, cansei de falar. E agora eu vou falar os que eu achei melhor, que eu acho que já ficou claro. Em primeiríssimo lugar, 100 Anos de Solidão. Não tem outro, não tem outro. É o maior de todos. Em segundo lugar, eu vou colocar Caderno Proibido, Albert Céspedes, que é um livro que me deixou muito fora de mim. Eu fiquei pensando nesse livro, assim, por muito tempo depois que eu terminei de ler. Então, é um livro que mexeu bastante comigo, eu gostei muito. E em terceiro lugar, eu vou colocar Dimensão Desconhecida, que também foi um livro que mexeu muito comigo. Eu pesquisei muito, gente, fiquei pesquisando, assim, sem parar. Foi um livro que mexeu bastante comigo, eu achei um livro muito completo. Então, esses são os meus 3 favoritos. E agora, os 3 que eu menos gostei. Vamos lá. Os 3 que eu menos gostei, em primeiro lugar vai ficar 7 Anos Entre Nós, que eu achei fraco. Eu não odiei nenhum, mas eu achei fraco 7 Anos Entre Nós. Em segundo lugar, eu vou colocar... muito difícil, gente. Eu vou colocar Nós Dois Sozinhos no Éter. Eu também tive muito problema com esse livro. Apesar de gostar da parte poética do livro, eu achei esse livro muita coisa não me agradou, não me apeteceu. E em terceiro lugar, eu vou colocar a Inconveniente Loja de Conveniência, porque eu esperava muito mais. Esperava muito mais deste livro.
Então é isso, gente. Estamos indo bem, né? Eu acho que o Clube do Livro ele é muito legal, porque às vezes eu tô com um pensamento sobre esse livro, e aí quando eu chego lá e cada um fala a sua opinião, e aí uma pessoa tem uma opinião diferente, você fica, caramba, faz sentido isso que você falou, ou às vezes a pessoa percebeu uma coisa que você não percebeu. Gente, entrem, se vocês não estão em um Clube do Livro, eu falo pra vocês entrarem em um, seja na cidade de vocês ou online. Inclusive, o meu clube online, né, o Odisseia Literária, ele está com vagas abertas. Então, se você é de qualquer lugar do Brasil, pode entrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Só você colocar ali seu nome, de onde você é, só para eu ter a noção de onde você é, que eu coloco você no próximo ciclo, né? Todo mês eu adiciono quem for entrar. E venha participar, nosso debate é muito tranquilo, nós somos em poucas pessoas, eu não deixo virar uma coisa muito grande no online. O presencial está chegando em 50 pessoas, tá uma coisa bem grande, inclusive mês que vem vão ter algumas mudanças pra facilitar minha vida, né? Porque 50 pessoas é it's complicated. Mas é isso, eu queria saber de vocês, se vocês já leram esses livros, qual interessou mais vocês? Né? Conta pra mim se vocês estão no Clube do Livro, o que vocês acham sobre estar no Clube do Livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E nos vemos no próximo.